que o espírito nosso harmônico, caso ele precise de 435, 430, a gente constrói isso aí. Com a palavra, o deputado, com a palavra, o doutor Pedro Fernando, por 20 minutos. Vamos lá, Henrique. Com a palavra. Obrigado, presidente. Queria agradecer o convite. Do deputado Samuel Moreira, do deputado Thiago Mitru, do deputado Eduardo Cury, do deputado Pastor Eurico. O nosso tema dessa audiência é orçamento e financiamento da Previdência, então eu vou falar de 20 fatos sobre o déficit da Previdência em 20 minutos. Cada brasileiro... Tá fora? Tá baixo? Melhora? Vamos tentar um de mão, talvez? Queria pedir o microfone sem fio, que aí fica mais fácil. Por favor. Eduardo, valeu. Valeu aí. Vocês têm uma fala sua no Senado, bom debate. Muito boa, vocês têm sua fala lá. Não, o tempo estamos acompanhando aí. Tá, agora melhorou, né? Bom, cada brasileiro, homem, mulher ou criança, paga R$ 2.000 por ano para o déficit da Previdência. Esse é o valor do conjunto dos déficits dos regimes próprios, do regime geral, dividido pelo conjunto da população. Mais ou menos metade disso, R$ 1.000, é para cobrir o déficit do regime geral, que não é universal, e R$ 1.000 para um regime bem menos universal, que são os regimes próprios. Em termos agregados, a gente teve no ano passado um déficit maior do que 400 bilhões de reais na soma dos regimes. E um segundo ponto que eu queria trazer desde já é que essa soma, esse déficit de 400 bilhões de reais no total dos regimes, que é a diferença entre o que esses regimes arrecadam e o que eles gastam, não é disputada por ninguém. Ninguém nega esse número, ninguém nega essa diferença. O que se nega nesse debate é chamar isso de déficit, não dar outra referência a ele, chamar talvez de cobertura de insuficiência financeira, necessidade de financiamento, porque existe um receio de que o cálculo do déficit apresentado dessa forma gere uma narrativa política de corte de direitos. Mas, concretamente, a diferença entre contribuições previdenciárias e despesas previdenciárias, que é da ordem de 200 bilhões de reais no INSS, 400 bilhões de reais no conjunto dos regimes, não é negada por ninguém. O terceiro ponto que eu queria trazer para essa comissão, e desde já fazer uma sugestão, é trazer o TCU para essa conversa. O Tribunal de Contas da União ratifica a contabilidade da Previdência como ela é apresentada hoje. Na verdade, o TCU fez uma ampla discussão sobre o tema no ano de 2017, concluiu pelo déficit nos moldes calculados pelo Poder Executivo. Muita gente nas redes sociais, às vezes, fala precisa de uma auditoria nas contas da Previdência. O TCU faz periodicamente, a mais recente e ampla é essa de 2017. Então, é importante saber que o carimbo do TCU está aí e eu acho que, desde já, são stakeholders importantes para estar nessa comissão. Essa contabilidade que é apresentada não é só apresentada, ratificada pelo TCU, mas, na verdade, ela a contabilidade apresentada por sucessivos governos desde os anos 90. Ela é aprovada anualmente nesse Congresso Nacional por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviada inicialmente como um projeto de lei de diretrizes orçamentárias pelo Poder Executivo e depois aprovada pelos senhores na LDO. Essa aqui, por exemplo, é a LDO de 2008, ainda sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que a gente tem novamente receitas e despesas, a diferença entre receitas e despesas previdenciárias sendo usado para balizar a lei orçamentária. E um ponto que eu acho que é especialmente caro essa discussão, que passa despercebido, é que a Previdência vai continuar deficitária mesmo com a reforma da Previdência. Eu vejo que muita gente tem um receio legítimo de que a narrativa de déficit motive uma reforma draconiana visando reduzir ou mesmo zerar o déficit, e por isso não seria legal falar em déficit. Mas, na verdade, a reforma não só não vai reduzir o déficit, muito menos ela vai zerar. Essa é a trajetória em termos absolutos do déficit da Previdência até 2060, e a curva azul é o cenário com reforma e a curva vermelha é o cenário sem reforma. Quer dizer, o déficit com reforma vai ser muito maior do que é hoje, ele só vai ser menor do que seria no cenário sem reforma.
Para que serve o déficit, então, se a reforma da Previdência é incapaz de reduzi-lo, se traz essa confusão toda? Eu gosto de pensar o déficit como uma medida da necessidade de financiamento da Previdência. Ele permite que a gente responda perguntas importantes como essas. O quanto de outras áreas devem ser cortados ou retirados para financiar a Previdência? O quanto de impostos devem ser aumentados para financiar a Previdência? O déficit da Previdência sintetiza esse tipo de informação. E algo que acho que é caro a vários deputados dessa comissão é o que eu falo agora. Reconhecer que existe um problema de financiamento na Previdência não significa ser a favor dessa reforma da Previdência, sequer ser a favor de uma reforma da Previdência. É perfeitamente possível que se reconheça que tem um problema de financiamento e que se proponha corrigir esse problema de financiamento, por exemplo, com uma reforma tributária. O importante é que o problema não pode ser negado, existe uma dificuldade, ele provoca cortes em outras áreas, gera necessidade de elevação de tributos, mas esse problema não pode ser negado. E, essencialmente, por quê? Porque ele é um problema físico e não um problema contábil. A gente já discute há muitos anos aqui nas casas, e discutiu ontem nessa comissão, que a gente passa por um processo de envelhecimento da população muito veloz, muito agressivo. Se a gente mudar agora um pouquinho a fala do déficit para a despesa, no ano de 2019, é essa divisão do orçamento primário do governo federal, a gente tem quase 60% das despesas sendo despesas com benefícios previdenciários, sobra ali 9% para a educação, 8% para a saúde, 2% para o Bolsa Família, e me parece uns 8% para todo o resto. Na ausência de reforma e diante do teto de gastos, a gente vai ter essa situação nos próximos anos, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, até estar daqui a 8 anos com a Previdência engolindo o orçamento inteiro na ausência de reformas. E esse crescimento dessa despesa é indiferente à contabilidade. Eu poderia ter uma contabilidade que dissesse que tem um superávit na Previdência, mas eu ainda teria esse problema. A despesa previdenciária cresce, ela exige corte em outras despesas, notadamente despesas discricionárias, e ela exige elevação de tributos. Então, o déficit, eu saliento mais uma vez, é importante para discutir esse tipo de questão. O quanto de outras áreas a gente vai cortar para financiar a Previdência, o quanto de impostos eu tenho que aumentar para financiar a Previdência. Passando rapidamente por algumas fake news, algumas desimportantes, algumas mais importantes, o déficit da Previdência não inclui nenhum benefício assistencial, nenhum benefício formalmente assistencial. Então, não entra na conta do déficit da Previdência nem o Bolsa Família, nem o BPC. Esse esclarecimento para o BPC é importante porque o BPC é, de fato, operado pelas agências do INSS, mas não é pago com recursos da Previdência. Então, não é verdade a ideia de que o déficit da Previdência contabiliza benefícios assistenciais. Também não contabiliza benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego e o abono salarial, que são pagos pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Na verdade, o abono salarial até está nessa proposta de reforma da Previdência, mas ele é um tema completamente alienígena nessa discussão, é um tema estranho à discussão previdenciária, não faz parte do cômputo do resultado da Previdência. E eu acho que, talvez, em relação a desmentidos, o mais importante, talvez, que eu possa trazer hoje para essa comissão é esse aqui. O regime geral de previdência social, em absoluto, não é afetado pela desvinculação de receitas da União, a DRU, contrariamente ao que muita gente pensa. Por quê? Por conta de uma vedação da própria Constituição Federal. O artigo 167 da Constituição, que é aquele artigo que traz as vedações em matéria orçamentária, proíbe expressamente o uso das contribuições sociais, que são as contribuições sociais previdenciárias, do artigo 195, inciso 1º-A e inciso 2º, para pagar qualquer despesa que não seja despesas do regime geral. E se a gente vai lá no artigo 195, a gente vê que, precisamente, a gente está falando das contribuições para o INSS de empregado e empregador. Então, a DRU não afeta a contabilidade da Previdência. E aqui eu vou pegar de novo, emprestado, a visão do TCU naquela a auditoria, cujo número está aí. O TCU é bastante taxativo em dizer que o impacto da DRU sobre o resultado do regime geral de previdência social é nulo. Então, agora a gente partiria para uma outra discussão, que é discutir o impacto da DRU nas contribuições sociais, que é o conjunto daquelas contribuições que financiam a Seguridade Social, o conjunto de saúde, assistência e previdência. Mesmo sem a DRU, a Seguridade Social também é deficitária. Veja, eu estou migrando agora do conceito de previdência e indo para o conceito de Seguridade Social, que inclui a saúde, a assistência e a previdência. E eu vou pegar nesses dois slides, vou pegar emprestados
dois slides do relatório final de um fórum criado pela presidente Dilma Rousseff para discutir a reforma da Previdência que ela pretendia apresentar. Esse é o relatório final de 2016 do Fórum sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência, que conclui que, se não houvesse a DRU, a Seguridade Social continuaria sendo deficitária. Essa é a trajetória em termos absolutos, em proporção do PIB mostrada naquele relatório, mostrando que o resultado da Seguridade Social é deficitário mesmo com a DRU. Quer dizer, a DRU é menor do que o déficit da Seguridade. O que o orçamento fiscal financia a Seguridade Social por meio do déficit é muito maior do que sai por meio da DRU. E aí, a pergunta que eu acho que é naturalmente a próxima é por que a gente ouviu falar tanto nos últimos anos, então, se o próprio governo Dilma Rousseff desmentia essa narrativa, por que a gente ouviu falar tanto nos últimos anos que a Seguridade Social ou a Previdência é superavitária? Primeiro porque a campanha do superávit da Seguridade exclui a minha aposentadoria, do Paulo Tafner, da conta, ela exclui o plano de Seguridade Social do servidor do resultado da Seguridade Social. Como esse é um regime que é amplamente deficitário, a exclusão dele provoca um resultado positivo na conta da Seguridade Social, porque nós sabemos que o nosso déficit é muito alto. Quando a gente tira ele da conta, a gente afeta pouco as receitas e afeta muito as despesas, e daí a gente poderia ter um superávit. E, em último lugar, o superávit da Seguridade Social surgia a partir de dados antigos. Mesmo por essa contabilidade alternativa, que usa a DRU, que retira servidores públicos da conta, a gente só tem superávit na Seguridade Social até 2016. E não à toa eu trago essa manchete do jornal Correio Brasiliense. A própria Associação Nacional de Auditores Fiscais, a ANFIP, um lobby organizado que vem muito a esse Congresso defender esse tipo de narrativa, já reconhece que a Seguridade Social é deficitária. Menos deficitária do que na visão do governo e do TCU, mas já reconhece um déficit. E talvez o que eu acho que seja mais importante que eu queria trazer em relação a essa discussão, e que me preocupa, e acho que é um ponto caro a muitos parlamentares aqui da bancada da saúde, é que, na minha interpretação, a negação do déficit, como tem sido feita, é uma ameaça importante ao financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da própria assistência aos miseráveis. Veja, muita gente diz, olha, déficit da Previdência não é um problema porque a Seguridade Social pode cobrir. Déficit da Previdência não é um problema porque existem contribuições sociais para financiar. Então, é sempre importante a gente deixar claro, Seguridade Social não é sinônimo de Previdência Social. A saúde e a assistência já recebem a menor parte do bolo das contribuições sociais e, ao contrário da Previdência Social, a saúde e a assistência não têm contribuições vinculadas como a Previdência tem. Essa aqui é a trajetória da Seguridade Social nos últimos anos, dividida por saúde, assistência e o déficit da Previdência. Eu só estou considerando o déficit ali porque eu já estou considerando a parte financiada por contribuições previdenciárias. E o que a gente vê concretamente é um crescimento da fatia do bolo que vai para o déficit da Previdência, comprimindo o que poderia ir para o Sistema Único de Saúde e para a assistência social. E, nesse sentido, aproveitando que a próxima fala do professor Faiani, eu até gostaria de ver um ponto de vista contrário, porque eu já vi em outras manifestações o professor defender que isso não seria um problema, porque saúde pública deveria ser problema só de estados e municípios. É uma visão extremamente controversa, mas é importante que a gente chegue nesse tipo a gente pode discutir depois, mas, enfim, você pode fazer esse esclarecimento. Enfim... Isso não quer dizer que não se possa pensar em criar novas contribuições sociais voltadas para a tributação dos mais ricos, mas, concretamente, dizer que o déficit da Previdência não é um problema porque existe um suposto superávit da Seguridade, tem uma implicação muito clara. R$1 a mais para a Previdência, R$1 a menos para todas as demais áreas. E agora eu queria confrontar um pouquinho a visão que o meu colega Eduardo Moreira apresentou agora há pouco. A gente fala muito, se usa muito a Constituição para negar a necessidade de reforma da Previdência, mas, na minha avaliação, na verdade, o déficit insustentável ele é inconstitucional, ele contraria dispositivos muito claros da Constituição Federal. Esses dois trechos são o caput, respectivamente, dos artigos 40 e 201, que são os artigos que regem o regime próprio dos servidores públicos e o regime geral. Em ambos, se exige a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial do regime geral e do regime próprio. E essa é uma proteção que eu acho que é natural, é intuitiva, porque, como a gente tem visto na União e nos estados, o crescimento do gasto previdenciário ameaça a concretização de vários direitos essenciais à nossa Constituição,
o direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação, o direito ao emprego. Então, eu acho que não é mero juridiquês ver que o caput dos artigos 40 e 201 limita o déficit da Previdência e o déficit atuarial da Previdência. Eu acho que é uma proteção às maiorias mudas, não organizadas, que são usuárias dos outros serviços públicos. E também é uma proteção ao confisco da renda dos demais brasileiros, que são usados para pagar os déficits. Como eu falei mais cedo, cada brasileiro verte R$2.000 por ano para pagar déficits previdenciários. O que me preocupa em especial não é tanto o regime geral, mas mais os regimes próprios. Nessa imagem, eu tenho um dado de 2016, dividindo a despesa do regime geral, do regime próprio dos servidores da União e dos estados, entre a parcela que é paga por contribuição dos segurados e dos empregados, servidores, a parcela que é responsabilidade do empregador e a parcela que é o déficit, quer dizer, paga pelo contribuinte. Como a gente tem, e eu acho que o Eduardo e o professor Fagnani podem falar bastante sobre isso, um sistema tributário bastante regressivo, que incide muito sobre o consumo dos mais pobres, o déficit é, na prática, um imposto sobre grandes pobrezas. São os mais pobres que financiam na sua conta de luz, no arroz e feijão, o déficit de regimes que eles não vão acessar, principalmente os regimes próprios. E aqui eu acho interessante citar um julgamento do Supremo, relatado pelo ministro Joaquim Barbosa, suspensões de liminares 562 e 700, em que ele tem essa visão em relação ao texto da Constituição, aqui, no caso, em relação ao regime próprio. Se o servidor público não deve responder pelos supostos erros do Estado na condução da política previdenciária, muito menos legitimado estará o cidadão comum a ser chamado a contribuir com benefícios que nunca lhe foram, nem nunca serão concedidos. Os segurados do regime geral não obtêm qualquer benefício do regime próprio de previdência, portanto, partilhar do déficit é injusto e abusivo. E vai ao encontro do que está previsto no caput do artigo 40, equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial. Ainda no âmbito da Constituição, eu queria lembrar uma regra que está sendo muito discutida aqui nas casas nas últimas semanas, que é a regra de ouro, a vedação do artigo 167, inciso 3º, que impede que a gente deixe dívida para as próximas gerações sem deixar investimentos. E sem reforma da Previdência, a gente caminha para isso. Então, eu acho que a Constituição protege maiorias mudas, protege os usuários dos serviços de educação, de saúde, e, por isso, limita o desequilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, exige que observemos critérios nesse sentido, e protege gerações mais novas, impedindo o endividamento sem consequências. Aproveitando essa questão de déficit atuarial, já aproveitando que eu estou no final da minha fala, falando agora de déficit atuarial, cada brasileiro vai pagar até 2060 R$70 mil para pagar o déficit atuarial das previdências, boa parte disso regimes próprios. O déficit atuarial é o déficit das próximas décadas trazido a valor presente. Uma parte importante disso é o INSS, que naturalmente é grande porque atinge uma grande parte da população, mas uma parte muito importante disso é o déficit atuarial dos regimes próprios, notadamente o déficit dos estados. Em termos absolutos, quer dizer, aqui eu estava vendo o déficit atuarial por brasileiro, agora eu estou vendo o déficit atuarial total, ele é medido em trilhões. São cerca de 15 trilhões que a gente tem que arranjar dinheiro para pagar nas próximas décadas, 8 trilhões para o INSS, mais 7 trilhões para os regimes próprios. Eu sou beneficiado, Paulo Tafner é beneficiado, o conjunto da população não é, mas é convidado a pagar e vai pagar trilhões de reais nas próximas décadas ao arrepio do texto constitucional. Aproveitando para fechar aqui, o Eduardo levantou uma bola que eu vou cortar. A capitalização, de fato, agrava o déficit financeiro e agrava o déficit atuarial, e ela precisa ser severamente limitada. Eu sei que o governo coloca uma lei complementar para tratar dessa matéria depois, mas eu não vejo impeditivo para já, aqui nas casas, ter uma restrição maior ou exigir objetivos mais claros do que vai ser essa capitalização. Eu entendo que ela deveria ser focada só em trabalhadores mais jovens, só quando tiverem rendas mais altas. Eu mostrei aqui um cenário de grande desequilíbrio financeiro e atuarial, defendo até que o déficit da Previdência não só é real, como é inconstitucional, e seria contraditório dizer que a gente pode, diante dessa situação, abrir mão de receitas com a capitalização. Então, a capitalização é muito preocupante nesse sentido. Um penúltimo ponto que eu queria trazer é que existe também uma ideia de que a Previdência é deficitária somente por conta... o regime geral é deficitário somente por conta da Previdência rural. Não é verdade.
Isso foi verdade por um curto período de tempo, ao final do governo Lula e início do governo Dilma, mas a Previdência Urbana é que é a principal responsável pelo déficit atuarial do regime geral nas próximas décadas. Até por isso, eu não tenho muita preocupação com ter o trabalhador rural nessa reforma. Eu entendo, como o Eduardo falou, que a questão do rural poderia ser bastante modificada e sem muito prejuízo ao déficit atuarial. Eu acho que esse déficit atuarial que a gente mostrou aqui no regime geral, ele é principalmente urbano, principalmente aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte. E eu estou aqui me aproximando dos meus 20 minutos. Esse seria o 20º fato. Ao longo dessa apresentação, o déficit da Previdência foi de quase 16 milhões de reais. Esse é o valor do déficit de 400 bilhões de reais por ano, dividido por esses 20 minutos. E eu ainda tenho um tempinho, vou aproveitar para comentar algumas coisas que o Eduardo Moreira falou, principalmente em relação ao combate à pobreza. Acho que nós todos temos uma preocupação muito grande com os efeitos dessa reforma sobre os mais pobres. Eu acho que a apresentação do governo já choveu um pouquinho nisso aqui. Eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez para a distribuição, para a transferência de recursos da Previdência Social no conjunto da população, aqui excluindo Previdência Rural e BPC, pegando só os subsídios à Previdência Urbana e aos servidores públicos. E a gente vê que a maior parte, quase 50%, desses recursos se concentra no quintil mais rico da população, apenas 2% no quintil mais pobre. A gente viu também que esse crescimento de despesa previdenciária compromete outras políticas públicas. E eu gostaria de chamar a atenção para uma iniciativa que eu acho pessoalmente bem bacana, que está acontecendo aqui na Casa, liderada, a princípio, pelo pessoal do Movimento Acredito, deputado Rigoni, deputada Tabata, que é aproveitar essa discussão de financiamento, de reforma da Seguridade, para melhorar a focalização, para a gente não se contentar só em falar, a Previdência é voltada para os mais ricos. Espera lá, vamos transformar a Seguridade Social, então, num gasto mais progressivo, transferir mais para os mais pobres. Essa proposta de emenda à Seguridade Social da criança tem 3 pilares. Um é a proteção constitucional ao benefício mensal à criança que vive abaixo da linha da pobreza. Esse é o benefício que começou com Bolsa Escola, virou Bolsa Família, é muito bem avaliado pela literatura acadêmica, mas ainda não é protegido pela Constituição, sofre com a ausência de reajustes reais, tanto na linha de pobreza quanto no valor do benefício. Outra é uma ideia que vem muito de um debate da campanha do ano passado, do professor José Márcio Camargo e do ex-ministro Henrique Meirelles, de agir de maneira agressiva para universalizar creches até 5 anos de idade, nesse caso com um complemento para nutrição e desenvolvimento de criança abaixo da linha da pobreza, e, já que a gente está falando de Seguridade Social, colocar um papel importante do saneamento básico na Constituição, dentro da saúde. E essa emenda exige que a universalização do saneamento básico tenha preferência por áreas com maior densidade de crianças, lembrando que o artigo 227 da Constituição já coloca a criança como absoluta prioridade. Eu acho que é isso, não vou me alongar mais. Queria agradecer mais uma vez o convite, a paciência de todos e estou à disposição para debater. Obrigado, Pedro. Com a palavra, o professor Eduardo Fagnani.